Pronto. Tá gravando aí, pessoal? Para vocês, tá aparecendo que tá gravando? Sim, professor. Certo, vamos lá. Bom dia a todos, mais uma vez, né? Então, dando continuidade, pessoal, ao estudo das sequências discursivas, ou as sequências tipológicas, ou ainda as tipologias textuais, ou seja, as organizações dos gêneros dentro das suas respectivas tipologias, nós hoje vamos trabalhar especificamente com a descrição, tá bom? Nós sabemos que a descrição é aquela sequência discursiva, é aquela tipologia textual, como o próprio nome já diz, que caracteriza, não é? Que faz aí a caracterização de uma pessoa, de um ambiente, de um objeto, de um animal, dando-lhe características, tá? A classe gramatical predominante na sequência discursiva são os adjetivos, tá legal? E ela pode ser subjetiva e objetiva. Nós vamos retomar esses conceitos hoje. Para dar início, nós temos aqui uma imagem, tá? É uma imagem de uma tela de pintura a óleo representando as ruas de Londres, nas cores preto, branco e vermelho, tá bom? Então diz assim: a descrição é fundamental no processo de disseminação de conhecimentos. Vários gêneros textuais utilizam essa sequência textual para atribuir uma visão mais objetiva sobre uma personagem ou mesmo sobre um ambiente. Descrever é contar minuciosamente, ou seja, é detalhar, não é? É dar os detalhes daquilo que você está descrevendo. Por isso, essa sequência textual ela é muito próxima da narração, tá bom? E, como eu já falei, nenhuma tipologia textual ela é apenas 100% pura. Sempre vai acontecer aí uma mistura, tá? Então, dentro de uma narração, pode acontecer uma descrição. E vice-versa. Dentro de uma descrição, pode ter uma narração. As sequências discursivas, elas dialogam, elas conversam entre si. Tá legal? Para responder as questões a seguir, observe o quadro abaixo, tá? Que é o quadro representado aí por esta pintura feita a óleo com as cores preto e branco e vermelho, tá bom? Que é a que vocês estão vendo aí. Então diz assim, pessoal, na sua opinião, qual seria a temática abordada pelo quadro? Ao observar, para quem está chegando agora, bom dia, página 80, tá bom? Nós estamos trabalhando com a sequência discursiva descrição. Estamos aqui analisando este quadro que retrata as ruas de Londres, não é? Observando aqui esta pintura, a predominância de cores e os elementos que a compõem. O que é que vocês conseguem observar nessa tela? Podem ativar o microfone para participar da aula, tá bom? O que é que vocês conseguem observar aí nessa imagem? Em relação às cores, em relação aos elementos que aparecem nela. E aí, o que é que vocês conseguem analisar? Quais são os elementos que a compõem? A predominância
determinadas cores sobre outras? Quais são as cores que mais se destacam nessa pintura? O vermelho e o branco. O vermelho e o branco, não é? Comparando o vermelho com o branco, quem se destaca mais? Com certeza o vermelho. Com certeza o vermelho, não é? Isso mesmo. Se vocês forem observar, não é? A imagem, ela transmite uma ideia de inverno, não é? Então nós temos aí um casal compartilhando o guarda-chuva, que também predomina a cor vermelha nele, onde predomina a cor vermelha nele, né? Algumas folhas caídas ao chão, também na cor vermelha, simbolizando aí essa ideia do amor, não é? Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar sobre Londres, não é? Que Londres, ela é conhecida como a cidade do romantismo, não é? A cidade do amor. Então, essa pintura, ela retrata esse simbolismo, não é? Essa característica de Londres, por ser considerada aí, não é? Uma cidade romântica, com esse ar mais sentimental. Ao fundo, nós temos aí a imagem de um ponto turístico da cidade de Londres. Alguém aqui já pesquisou, já viu, já estudou alguns pontos turísticos lá de Londres para reconhecer qual é esse ponto turístico presente ali lá no fundo da Big tela? Ben. Oi? O Big Ben. Isso, o Big Ben, não é? A torre do Big Ben, não é? Que é uma torre composta aí por 4 relógios e um grande sino, não é? Muito bem. Então, o Big Ben aí é um dos pontos turísticos. Aí pergunta também. Eu resolvi a prova mudando umas questões e depois chegava no professor. Ei, acho que minha nota tá errada, viu? Eu Oi? pra vocês como eu passava a terra, mas meus professores... Laura quer falar, é? Laura falou alguma coisa? Certo. Então, você vai responder, não é? Qual seria a temática abordada no quadro, né? Então, o quadro, você pode escrever aí, aborda a temática do romantismo, que caracteriza a cidade de Londres como sendo a cidade do amor, tá bom? Escrevam aí. E ainda pergunta quais os efeitos de sentido evidenciados pelas cores que o compõem, assim como pelo fato de representar a cidade de Londres. Então, nós temos aí a referência do casal compartilhando o mesmo guarda-chuva, não é? A cidade em preto e branco, com alguns detalhes em vermelho. São os elementos que compõem a imagem, tá bom? O número 2, pessoal, diz assim: inspire-se na pintura e produza um texto de 10 linhas descrevendo a cena com suas palavras, tá bom? Então, essa proposta da atividade 2, vocês vão me enviar um texto de 10 linhas, fazendo a descrição detalhada dessa tela, dessa pintura, tá bom? Eu vou enviar para vocês o documento onde vocês vão digitar o texto e me enviar, tá legal? Quando acabar a aula, eu envio para vocês esse documento com o formato aí da atividade, tá bom? Vamos agora, pessoal, analisar as características dos textos descritivos. Página 81.
Todo mundo já respondeu aí o número 1? Para eu repetir a questão? Posso sim. Então, a temática que o quadro aborda é o romantismo que caracteriza a cidade de Londres. Observado aí na tela por meio da imagem do casal compartilhando o guarda-chuva e os detalhes predominantes da cor vermelha, né? Uma cor considerada aí como sendo a cor do amor, a cor vermelha. Tá bom? Então, na página 80, na página 81, nós temos as características do texto descritivo, tá bom? Então, diz assim: a descrição é uma sequência textual, não sendo definida como um gênero textual. É importante a gente ter isso em mente, né? A diferença entre gênero e tipologia textual. Com a função de decalcar a realidade e transpô-la para as palavras de forma clara e objetiva, explana mais detalhadamente algumas contextualizações metafóricas típicas de uma narração bem fundamentada, tornando-as mais visuais. A descrição é, desse modo, conhecida como a fotografia por meio das palavras. Então, grifem aí esse primeiro parágrafo, que define bem aí o que é uma descrição. Quando o autor precisa criar uma imagem mais direta, a imagem mais objetiva, não é? A sinceridade da descrição acaba sendo a melhor maneira para depô-la, para colocá-la no texto. Por isso, só descrever deixa o texto óbvio e chato. Em função disso, os textos descritivos, em sua maioria, acabam por usar aspecto narrativo para melhorar a imagem descrita. Porém, pensemos na descrição como um modelo de apoio que serve para a narração, agilizando seu processo comunicativo, ou para a dissertação, encaminhando bem uma ideia. A descrição é a forma mais direta de se escrever algo. No trecho da obra Senhora, de José de Alencar, exposto na sequência, observe a riqueza dos detalhes da cena descrita. E aí eu vou precisar da ajuda aí de um leitor para realizar a leitura desse trecho aqui do texto Senhora, de José de Alencar. Quem gostaria de ler? Quem gostaria de participar da aula com a leitura? Eu vou, professor. Pronto, muito bem. Pode começar. Oxe, só ajeitando coisa aqui no microfone. É uma sala em quadro, toda ela de uma alvura deslumbrante, que realça o azul celeste do tapete de riço remado de estrelas e a bela cor de ouro das cortinas e do estofo dos móveis. A um lado, duas estatuetas de bronze dourado, representando o amor e a castidade, sustentam uma cúpula oval de forma ligeira, donde se desdobram até o pavimento bambolins da casa finíssima, de caça finíssima. Por entre a diáfana limpidez dessas nuvens de linho, percebe-se o molde elegante de uma cama de pau cetim, pudicamente envolta em seus véus nupciais e forrada por uma colcha de chamalote, também cor de ouro. Do outro lado, há uma lareira, não de fogo, que o dispensa nosso ameno clima fluminense. Ainda na maior força do inverno, essa chaminé de mármore cor-de-rosa é meramente pretexto para o cantinho da conversação, pois que não podemos chamá-lo como os franceses, o Coin du Fou. A bem dizer,
A lareira não passa de uma jardineira que esparze o aroma de suas flores, em vez do brando calor do lume, por aquele círculo, onde estão dispostas algumas poltronas baixas e derreadas. Transição entre a cadeira e o leito. O aposento é iluminado por uma grande lâmpada de gás, cujo globo de cristal opaco filtra uma claridade serena e doce, que derrama-se sobre os objetos e os envolve como de um creme de luz. Muito bem. Então, nós temos aí, não é, a descrição de um trecho dessa obra da literatura brasileira, né, que é Senhora, de José de Alencar, onde o eu lírico, né, que é quem faz aí a descrição, ele, por meio de metáforas, ele acaba comparando a senhora, ele acaba comparando, não é, com os olhos, destacando aí os olhos dela, comparando com as cores predominantes. Você vê aí, né, ó, o azul celeste do tapete, né? Nós temos aí o dourado, bronze dourado. Então, a predominância de características, a predominância de adjetivos aí que acabam fazendo com que o leitor imagine o ambiente onde está se passando a cena, não é? Então, através dessa descrição, o autor tenta aproximar o leitor da obra que ele está lendo. É quando a gente está lendo um livro, né? E a gente acaba o quê? Na nossa mente criando a ideia do espaço onde está acontecendo a cena, onde está acontecendo, não é, aquele enredo. Porque as próprias descrições que o autor faz do lugar, das personagens, do ambiente, acabam criando na nossa mente a imagem do espaço, não é? Pessoal, a descrição, como eu disse a vocês, elas podem ser subjetiva e objetiva, tá? Ela é subjetiva quando ela descreve algo a partir das impressões pessoais, é o real, é o concreto, tá legal? E ela pode ser objetiva quando ela procura esmiuçar a forma concreta, não é? De forma mais sentimental, de forma mais psicologicamente. Então, quando o autor está fazendo uma descrição e ele dá detalhes dos comportamentos, detalhes das características psicológicas da personagem, ele está fazendo uma descrição que subjetiva, tá bom? Objetivo é quando ele dá características pessoais, características físicas daquele personagem, tá bom? Quando eu digo assim, Suzana é uma aluna gentil, educada, porém tímida. Eu estou dando aí uma descrição mais subjetiva ou mais objetiva de Suzana. Eu estou falando sobre o comportamento dela, sobre os sentimentos dela. Ela sente timidez, mas não impede de ela ser uma aluna gentil, uma aluna educada. Eu vou estar aí caracterizando-a por meio de uma descrição subjetiva. Agora, se eu digo assim, Suzana é uma menina alta, de cabelos pretos, pele clara, eu já vou estar fazendo uma descrição mais objetiva, tá? É a partir do concreto, é a partir do que eu vejo. Então, as descrições, elas podem ser subjetivas e podem ser objetivas. Grifem aí, pessoal, esses trechos, ó. Ela é subjetiva quando descreve algo a partir das impressões pessoais do locutor do texto, de quem a escreve. E lá embaixo, ela é objetiva quando ela procura esmiuçar, ou seja, detalhar a forma concreta e física de algo a partir das características exatas e realísticas, tá bom? É a descrição aí com base na realidade, no que está vendo.
Ficou clara aí a diferença entre descrição objetiva e subjetiva? Certinho? Na página 82, nós temos aí marcas linguísticas da sequência descritiva. Marcas linguísticas da sequência descritiva. Quanto aos aspectos linguísticos, a sequência descritiva apresenta verbos de estado, tá? Tema título, além de uma adjetivação e figuras de linguagem. Observe a notícia da coluna de turismo da Folha de São Paulo. Quem gostaria de fazer a leitura? Outro leitor agora, não é? Outra leitora aí para realizar a leitura desse texto. Dessa notícia, bem curtinha aí. Miúda Eslovênia é o terceiro país mais verde da Europa. Quem gostaria de realizar a leitura? Hora de participar. Vou escolher, então. Débora, pode ler para a gente, Débora? É bem pequenininha aí a notícia. Pode começar, viu? Débora? Página 82, tá bom? Nós temos aí a notícia sobre o terceiro país mais verde da Europa. Débora teve algum probleminha? Foi no microfone? Deixa eu escolher outra aluna, então. Felipe Oliveira. Pode ler para a gente, Felipe? Felipe. Quem tiver com algum problema no microfone, aí vocês comentam no áudio, tá bom? Porque aí eu não peço para ler. Não fico pedindo para vocês lerem. Só quem tiver aí com os equipamentos ok, de áudio. Certo. Tá bom, Felipe. Deixa eu ver aqui outro aluno. Giovana. Pode ler para a gente, Giovana? Também está sem áudio. Maria Luísa. Não é possível que Maria Luísa também vai estar sem áudio. Cadê Maria Luísa Rocha? William. Oi, posso? Muito bem, William. Finalmente é um leitor a postos. Leia aí pra gente. Miúda, Eslovênia é o terceiro país mais verde da Europa. Chegar à Eslovênia de avião apresenta, de cara ao viajante, uma das principais características desse país, a abundância de verde. O pequeno território esloveno, menor do que o estado de Sergipe, tem 57% de sua área coberta por florestas. É o terceiro país mais verde da Europa.
atrás apenas da Escandinávia, Suécia e Finlândia. Dividindo em regiões geográficas com características peculiares e muito preservadas, a Eslovênia é descrita muitas vezes como uma mini Nova Zelândia e é o palco de inúmeras atrações para amantes de esportes e atividades ao ar livre. No coração da Europa Central, a Eslovênia faz fronteira com a Itália, a Áustria, a Hungria e a Croácia. Com essa última, compartilha uma estreita faixa de litoral banhado pelo cristalino mar Adriático. O jovem país é extremamente próspero e une harmoniosamente modernidade e tradição. Muito bem, obrigado, viu, pela leitura. Então, pessoal, nesse texto há elementos de descrição bem característicos, não é? Por se tratar de uma coluna de turismo, faz-se uso de verbos de estado, que são os verbos destacados com a cor verde, não é? Aí, ó, tem, é, tá bom? Indicando situação de propriedade, atitudes ou qualidades no tempo presente ou no pretérito imperfeito. Tem, é, faz, compartilha, são os verbos, né, destacados aí. O tema-título, neste caso, é Eslovênia, país que está sendo descrito na coluna. Há também a presença dos adjetivos, que são esses destacados aí, não é? Pela cor azul, no que se refere às características do país, ó. Peculiares, muito preservadas, o jovem país, próspero, são palavras que caracterizam o país, não é? O último elemento de descrição utilizado é a figura de linguagem, comparação, né? A Eslovênia é descrita muitas vezes como uma mini Nova Zelândia, ou seja, então nós temos aí uma figura de linguagem chamada comparação. Está sendo comparada aí com a Nova Zelândia, né? Então são os elementos que estão sendo destacados aí no texto. A página 83, pessoal, temos aí redação e cultura. Alguém já assistiu a esse filme, Perdido em Marte? Alguém aqui já assistiu? Eu. É um filme bem legal, não é? Um filme aí que conta aí a história dos astronautas, né? Uma das primeiras pessoas aí a caminhar em Marte. Muito legal. E temos aí uma proposta, não é, de sinopse para vocês fazerem. A sinopse é aquele trecho que descreve a obra, não é? Dando aí condições de você fazer uma prévia, uma análise prévia do que aquela obra vai tratar. Seja ela um filme, seja ela um livro, tá? É tipo um resumo da obra, tá bom? Quando nós vamos fazer uma descrição mais detalhada e vamos comentar sobre a obra, nós estamos fazendo uma resenha crítica, tá bom? Resenha crítica é quando você descreve a obra e você apresenta a sua opinião, seu ponto de vista, o que você achou, o que você pensa sobre aquela obra, seja ela um filme, seja ela um livro, tá bom? Pessoal, ontem eu deixei as questões da aula passada corrigidas para vocês no grupo. É importante que vocês corrijam, verifiquem os gabaritos, comparando com os de vocês, para ver o que errou, o que acertou. Tá legal? A página 84 até a página 86, vocês vão fazer em casa a atividade do praticando, junto com a proposta de redação da página 88. Todo mundo coloca agora na página 88. Você vai fazer uma descrição objetiva de uma situação que você tenha vivenciado na sua infância ou em outro momento da sua vida, tá bom? Você vai fazer uma descrição objetiva e depois uma descrição mais subjetiva. Você pode aí
fazer essas duas descrições sobre um determinado momento da sua vida. Você escolhe um momento que foi marcante para você, a infância, tá? A pré-adolescência, algum momento que foi de grande destaque na sua vida, para descrever detalhadamente a esse momento. Aqui nessas linhas da página 88. Tá bom? Na próxima semana eu deixo a correção do praticando, da página 84 até 86. Tá legal? Qualquer dúvida, fale comigo no privado. Certo, pessoal? Eu vou encerrando aqui a aula. Próxima semana, sequência discursiva narrativa. Vamos trabalhar aí com a narração. Tá bom? Que vem, professor. Até a próxima aula, então. Um abraço.